No vídeo de hoje eu mostro para vocês a montagem do F-35B Lightning II escala 1/48 da Tamiya. Vem comigo conferir mais essa montagem. Vamos começar aqui pelo cockpit. Por ser um cockpit com painel digital, ele não é tão demorado a montagem, né? Afinal de contas são poucas peças aqui para o painel, apesar de ter os comandos nas laterais, né? Aqui eu estou colocando também os pedais, os comandos laterais, o acelerador e o manche, né, os sistemas, e vamos aí já começar a pintura. Então tem que começar por essa etapa, assim como todos os kits de aviação militar, você começa sempre pelo cockpit. Antes de prosseguir, eu fiz aqui um teste, colocando essa parte do cockpit já junto à fuselagem para testar os encaixes. Sempre é interessante você fazer testes antes de efetuar a finalização e a colagem final. Para os detalhes do painel, eu usei um mix de técnicas, então eu utilizei alguns pedaços da folha de decalques que vem no kit e também vou efetuar pintura em alguns relevos para dar aquela amplitude. Eu acho que fica legal mesclar as técnicas, né? Não fazer tudo como vem pronto e também deixar um pouco da arte plástica acontecer. Aqui colocando alguns botões aí no joystick aí do F-35 e também alguns outros sistemas. E também vou fazer aqui o wash básico no cockpit. Também não deixaria de fazer um dry brush aqui para dar aquele efeitinho metálico que, querendo ou não, amplifica o realismo no nosso modelo. A peça ganha bastante em realismo aqui quando você coloca as outras partes, né? Olha só como vocês estão acompanhando aí. Aqui as laterais que eu havia falado antes. E agora, com a presença delas, essa parte do cockpit está completa, faltando aí colocar apenas o assento ejetor e o painel propriamente dito. Passando a próxima etapa aqui no nosso F-35, vamos ao assento ejetor, tá? Então ele é feito aqui sim em várias peças, né, extremamente bem detalhado, com assento numa peça, encosto na outra, encosto de cabeça, a parte de trás, e agora vou efetuar o início da pintura. Também aplicando um primer e agora pintando alguns detalhes, como aqui o cilindro na sua cor verde característica. Também aproveitei para pintar aqui uma das alças de ejeção, também ficou bem interessante. E agora vamos aplicar também alguns decalques para amplificar o realismo. Nessa versão que eu estou fazendo, eu vou colocar o piloto, né? Então eu vou colocar aqui, vou ter que montar o pilotinho que vem junto com ele. É um piloto que tem um molde muito bom, bem legal. E agora eu vou efetuar a pintura da figura. Vou usar mais pincel, porque a figura é bem pequenininha e não há necessidade de maiores pormenores nesse momento. Após finalizar aqui o detalhamento no cockpit, do assento ejetor e também do piloto, olha só que legal que ficou essa junção aqui dessas duas partes, né? Tanto o piloto quanto o assento, ficou um conjunto bem bacana e vai ficar bem promissor no final, vocês vão poder acompanhar depois.
Outra peça que eu já aproveitei e deixei pronta foi o painel, que apesar do manual deixar pro final, eu já aproveitei que estava aqui no Rockfit e já finalizei ele também. Olha que legal que ficou o efeito da tela aqui no nosso F35. Legal, né? Vamos prosseguir aqui então com o restante da montagem. Esse kit, apesar de ser super detalhado, ele tem uma engenharia que às vezes torna a montagem um pouco arrastada, né? Como eu já comentei no preview, aqui ele manda pintar também não só a parte interna do porão do trem principal, como também já a entrada ali do exaustor que fica embaixo do piloto, que é onde ele faz o pouso e decolagem verticais. Aqui então está o duto, eu estou fazendo aqui o wash nas peças já, porque ele exige que você monte essa entrada de ar principal ali na parte dianteira do modelo antes de continuar a montagem. Então aqui tem que ser feito todas as etapas já de acabamento, porque depois você vai ter uma dificuldade no acesso. Aqui também já é necessário fazer o acabamento no trem de pouso do nariz, porque ele vai ficar já fixo naquela parte interna ali do nosso trem de pouso. Aí está a peça que eu falei, onde vai o trem de pouso, né, o porão aí do trem de pouso do nariz, porque ela tem que ficar prontinha antes de finalizar o modelo. Então ela já está com o acabamento praticamente finalizado e testando aqui um pouco os encaixes para ver como que está. Apesar de ter várias peças aqui que estão trabalhando em conjunto, o encaixe é muito bom, não vi dificuldades aqui para colocar as peças juntas, só mesmo a questão de que já tem que trabalhar com ele todo com acabamento final e prosseguir na montagem. Agora sim, prosseguindo mais uma etapa que vai ficar na parte frontal do F35. Aqui as entradas de ar que tem que ser montadas, elas vêm divididas em 4 partes. Então aqui também é super dividido esse kit, né? Ele tem muitas peças. E aqui exigiu um mascaramento especial na parte interna, que talvez nem vá aparecer, mas é um preciosismo que eu gosto de fazer nos meus modelos, deixar ele, mesmo nas partes que não se enxergam, muito bem acabado. E aí está a peça que eu falei para vocês. Na presença ela é muito bonita, muito legal, mas ela dá uma certa atrapalhada na montagem depois, porque ela já está pré-pintada, já está praticamente finalizada e precisa ainda ser trabalhada todo o modelo com essa peça já finalizada.
Aqui então vamos partir para a peça que eu chamo de coração do detalhe desse modelo da F-35 da Tamiya, que é o porão de armas dele, né? É onde tem o maior nível de detalhamento, é a cereja do bolo, e foi uma das coisas que fez eu escolher essa versão, já que ela é a versão Vertical Landing e ela acaba sendo a versão que fica mais aberto, mais exposto esse detalhamento, né? Na meu ver, não teria lógica montar esse kit sem expor esse detalhe. Para alguns detalhes eu vou estar utilizando aqui uma caneta marcadora Gundam, que eu gosto bastante. Além de ter uma fixação muito boa, ela aguenta o verniz em cima e ela dá um acabamento bem bacana nesses detalhes onde o pincel fica praticamente inviável de ser colocado. Vou utilizar também uma caneta cromada para fazer alguns detalhes, tudo para evitar borrar essa pintura que ficou muito branca. Eu não quero borrar nada fora. É chegado o momento de detalhar o nosso porão de armas do F-35B 148 Tamiya. Vou fazer alguns detalhes em amarelo, aqui umas cintas do sistema de armas, que compõem os cabeamentos, tudo aqui que é o detalhamento desse kit. É um dos destaques desse kit da Tamiya. É justamente esse porão de armas, por isso que eu fiz questão de montar ele, vou montar ele aparente, né, já que ele tem um alto grau de detalhamento. Então aqui agora é um trabalho de formiguinha, fazendo vários detalhes, de acordo com as referências do manual. E agora vamos fazer um wash, tá? Um wash técnico bem específico para não manchar muito esse branco, já que o porão de armas, assim como o trem de pouso, é um ambiente mais limpo. Mas a gente precisa igual fazer o wash para dar profundidade na nossa pintura, então não dá para escapar. Utilizei aqui um cinza escuro para fazer esse wash, não quis usar o preto para ficar um contraste com os fios, tá? Isso é uma técnica também que eu estou utilizando para contrastar com os fios. E agora vamos retirar com calma, usando aqui um algodão fino aqui num palito de dente, molhando um pouquinho com água rasa, tirando o excesso, mas sem exagerar. E vamos agora nesse trabalho para finalizar e ver pelo menos um lado aqui como que ele vai ficar. Isso aqui é um trabalho que leva um bom tempo, tá? Tem que ser feito com calma, não adianta você querer ter pressa nessa hora. Tudo no plastic-modelismo é ligado a tempo e resultado. Quanto mais tempo você levar para fazer uma coisa, melhor será o resultado. Então agora vamos conferir como ficou uma lateral limpa e a outra suja. Confere aí. Então aqui, pessoal, temos aí um lado esse aqui sujinho ainda, sem limpeza, e o outro lado já com o wash quase finalizado. E aí, você gostou? Então deixa o like, compartilha e se inscreva no canal Lexop Store para acompanhar mais. É chegada a hora de finalizar os detalhes da baía de armas do F-35-48. Então, bora lá. Começando aqui pelas paredes da parte lateral, fazendo a aplicação de primer também no começo da pintura no branco. Agora todos os sistemas de tubulações, que são vários aqui, como vocês podem ver. Tem muita coisinha para detalhar e tudo precisa ser feito fora do kit, fora dele montado. Então aqui tomou algumas horinhas extras, mas nada que a gente não curta ao máximo, não é mesmo? Então aqui seguindo, aplicando primer para fixar melhor a pintura. E agora vamos aqui partir para a pintura e deixar tudo branquinho. Começando com detalhamento, vou utilizar uma caneta Gundam Marker para fazer aqui algumas fiações, alguns detalhes. Essa parte aqui demora bastante, porque você não pode manchar a peça, então a gente faz com toda a calma do mundo. Mais um detalhamento agora usando a caneta cromada, para fazer os detalhamentos em cromado. Também deu um upgrade nas peças bem legal. E bora seguir aqui nos detalhes também em vermelho. Precisamos fazer aqui essa partezinha em vermelho, que depois vai ser como se fosse uma arruela aí no encanamento da baía de armas aqui. Agora então, seguimos no detalhamento usando tons de amarelo e vermelho para algumas faixas nas tubulações que vão aqui compondo essa baía de armas do F-35. Agora, na hora do wash, vamos dar aqui uma trabalhada para amplificar aí o realismo e dar profundidade na peça. Agora é hora de começar a montar aqui. Vamos começar pela parede frontal. Agora mais algumas peças e bora fazer a colocação das primeiras tubulações. Bora lá? Então aqui vai mais um tubo, aqui vai outra tubulação. Olha que legal como vai dando um ar mais legal na peça, né? Aqui tem mais essas pecinhas laterais também.
mais essas paredes da outra parte, na outra extremidade, mais tubulações, olha que bacana que tá ficando. Aqui mais tubulações ainda por cima, né? Olha os elementos flutuantes, como vai deixando a peça cada vez mais realista. E aqui, mais ainda peças para poder detalhar o F-35. Aqui foi uma etapa bem legal também, que essas pecinhas foram cromadas por fora. E olha só que acabamento bacana que elas dão quando elas são colocadas na peça, né? Ao vivo essa peça ficou muito, muito legal. E agora vamos ver o resultado final dessa etapa da montagem. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, siga Lexop Store profissional no Instagram e acesse também lexopstore.com, a sua loja de plástico de luxo. Olha só que top que ficou essa peça. Muito, muito bonita e muito realista, né, pessoal? Olha só, valeu a pena todas as horas aí empenhadas nesse trabalho. E é chegada a hora de destacar aqui as peças, as partes, né, do screw, onde fica o nosso porão de armas. Olha só que legal que fica esse conjunto, já aqui anexado, ainda provisoriamente, à fuselagem da F-35. Deixa eu iniciar o detalhamento do motor do F-35B148 da Tamiya. Então vamos lá, destacando as peças. Tá? Tomando cuidado aqui para não mastigar ela, sempre usando a parte posterior da alicate. Agora vamos começar aqui aplicando um primer branco da Mr. Hobby. Estou utilizando o primer Mr. 1000 aqui. E agora vamos começar aí a pintura do branco. Também algumas partes internas do F-35 aqui, da fuselagem, precisam ser pintadas para poder garantir um acabamento melhor após. Aqui eu vou aplicar um fundo preto para preparar uma pintura mais brilhante. E agora vamos aplicar os decais para detalhar aqui essa parte do motor do F-35, tá? É apenas o início aqui do detalhamento do motor, mas vocês vão perceber o quão legal é essa peça aqui, né? São umas peças que cada peça são formadas por várias etapas, então é preciso respeitar aqui para poder ter um resultado final legal. Agora aplico aqui uma maceta de decais também da Mr. Hobby. Agora começo aqui a montar as peças já pintadinhas. Olha como vai dando um aspecto legal aqui no nosso projeto. E lembre-se, né, você que gosta aqui do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Acesse lexopstore.com, onde você vai encontrar tudo para o hobby, tá? E, claro, siga também nosso perfil no Instagram, Lexopstore Profissionais 1. Então aqui, estamos quase com ela prontinha. Olha só que legal que ficou, né? Agora vamos fazer um teste de encaixe. Colocando aqui, só encaixar nos pinos que vem no kit. E olha só que legal, ainda nem apliquei cola, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar. Fica legal, né? Agora vamos fechar um pouquinho com a parte de cima da fuselagem e ver como que fica o conjunto. Bora lá? Então, aqui ó, juntadinho, olha só que interessante que fica, né? Dá um aspecto bem legal. As próximas etapas serão bem interessantes também. Acompanhe o próximo etapa aí do projeto F-35B. Essa parte da baía de armas, ela tem dois lados. Então aqui agora, depois de finalizar um lado, você vira ela e ela tem mais duas laterais que vão ficar aparentes na parte que fica o trem de pouso. Então ainda aqui há necessidade de aplicar uma pintura, alguns efeitos e alguns detalhezinhos que vão ser feitos. Acoplar a peça que vai à fixação dos trens de pouso principais aqui do F-35, né, os que ficam na barriga dele. E essa peça vai acoplada juntamente na outra peça que está lá já prontinha. Então agora vamos aplicar aqui o branco característico da parte fundo, que é essa peça, e depois vamos aplicar os detalhes assim como foi feito na outra, utilizando técnicas de pincel, técnicas com caneta e etc.
peça ao resto do conjunto. Olha só como é complexo esse tipo de encaixe, né? Me deu um pouco de medo aqui que não fosse depois fechar, apesar de que alguns pontos ali do F-35 tiveram que ser bem pressionados com cola de fusão para que não ficasse fresta. Então tem que ter uma atenção aí se realmente isso aqui está muito bem encaixado. Não dá para deixar 1 milímetro fora, que depois na hora de colocar tudo junto você pode ter dificuldades, né? Aí tá, ó, como são várias peças colocadas juntas, né? Você tem que tomar um certo cuidado aí para evitar que o modelo depois não feche direito. Então você tem que ter essa frieza aí de testar bastante antes de colar ele. Então aqui voltando naquilo que eu comentei antes, com as duas partes juntas, unidas, a parte superior e inferior da fuselagem, é possível ver aí ó, a complexidade que são esses encaixes, seja no trem de pouso, seja na baía de armas, o motor, tem também as entradas de ar, tudo tem divisórias ali, que é o meio, que é a metade de cada lado, então você tem que ter um cuidado extra para que tudo fique no lugar. E aqui nas entradas de ar, elas já estão pintadas, então tem que ter um cuidado ainda maior para não manchar elas com a tinta, com a cola de fusão. E é chegada a hora de montar o motor do F-35. Falo motor que é a parte, na verdade, traseira ali, que mais vai ficar aparente, né? Então aqui ela é uma peça bem complexa, são várias partes para formar. No manual vem outros pedaços, porque conforme a versão que você escolher, você vai montar o motor. Então muito cuidado, tenha atenção. Esse kit ele é bem complexo, se você se distrair, você começa a montar a versão errada e quando vê, já está tudo colado, não tem volta. Então tome esse cuidado de montar a versão correta do motor, porque essa aqui vai ter um ângulo, a versão de pouso vai ter outra e a versão de decolagem outro ângulo, então tome esse cuidado. Para fazer o detalhamento do motor, eu segui uma mescla de técnicas, como eu sempre faço nos meus kits, utilizando um pouquinho de degradê aerógrafo, utilizando pincel, utilizando ferramentas que eu mesmo improviso, que é a forma que eu gosto de fazer o rock e trazer aí o realismo às minhas peças. Então, conforme eu preciso, eu vou trabalhando aqui para deixar o melhor possível a finalização e facilitar para mim o trabalho também de detalhamento. Modéstia à parte, eu consegui um resultado muito legal aqui na finalização, com a saída do motor tendo uma cor bem diferenciada e característica, e eu acredito ter conseguido chegar o mais próximo do realismo possível, né? Acabou ficando uma peça bem impressionante, ao vivo ela tem uma presença bem mais legal, e também fiz a queima interna sutil, mas também fiz com tinta a óleo. Então são vários efeitos e várias técnicas misturadas para chegar nesse resultado. Agora é chegada a hora de colocar os comandos no F-35, seja nas derivas, seja nos comandos de ailerons, e agora vamos montar então todas essas partes aí para deixar ele o mais completo possível. Também tem os profundores que precisam ser montados. Aqui tem uma engenharia bem interessante também, que é o encaixe que a Tamiya faz, que deixa ele bem robusto e resistente. Então ele fica um modelo muito firme. Você pode até erguer ele pelo aileron ou pela deriva e ele não tem problema de soltar, desde que você faça a colagem, né, claro, com a cola de fusão. Aqui já temos aí a primeira vista dele já praticamente montado, né, ainda sem pintura, mas como tem muito detalhe que precisa ser mascarado para efetuar a pintura final nele ainda. Um detalhe extra aí que acaba agregando dificuldade nessa montagem é ele ser totalmente já detalhado e ainda necessitar pintar toda a fuselagem dele.
partir aqui, olha só como eu falei antes, a peça ficou bem bacana, né? Fica bem realista e é bem robusto o encaixe, então pode colocar sem medo, ele aguenta mesmo e fica muito firme, como vocês podem ver. Aqui eu só encaixei, nem coloquei cola, e ele já fica no lugar praticamente sem necessidade de firmar mais. O canopy é formado por duas peças, né? Uma estrutura metálica que vai por dentro e a outra a transparência. Então as duas têm que ser pintadas de forma separada para poder depois ter aquele efeito de que a estrutura realmente é separada da parte transparente. Eu aproveitei para fazer um detalhe legal nas armas que não vem e a Tami esqueceu, que é a abertura onde saem os gases dos mísseis. Então eu fiz aqui com uma micro broca e deu um realismo bem interessante aí, sutil, mas que ficou bem legal. E é chegada a hora de começar a aplicar o primer aqui, né? Eu já mascarei, não fiz aqui questão de mostrar para vocês porque é bem demorado, mas agora vamos começar aqui utilizando um black basing aqui com o Mr. Rod 1500. Para o início da pintura, né, usei uma mistura que eu mesmo criei aqui para chegar nas cores do nosso F-35 e vou aplicando como é de costume aqui dos meus trabalhos, chapa por chapa, para fazer aquele efeito bem legal, característico dos meus modelos, que ele não fica nem um pouco chapado, né, mas ele fica com aquela diferença de tom em cada chapa, bem como o modelo real também acaba ficando devido às intempéries diversas que ele sofre com o tempo. E como cada peça sofre de uma maneira, ele não pode ser pintado de forma chapada. Então eu faço todo esse processo, demora mais, mas fica bem mais legal ao vivo depois de finalizar. Depois de feita essa etapa, agora parto aqui para as pinturas anti-radar que estão aí em todas as partes de bordos de ataque do F-35, seja no nariz, seja aqui nas entradas de ar do motor, ou sejam também nos bordos de ataque da asa e também dos profundores, assim como das derivas. Então é uma etapa mais cansativa. No manual tem os decalques, mas eu fiz questão de fazer na pintura para trazer o máximo realismo no final do trabalho. É chegada a etapa dos decalques na F-35. Vamos colocar aqui alguns, já que quase a maioria eu usei na pintura, só os avisos mesmo que eu deixei no decalque, assim obviamente como as insígnias americanas aqui escolhidas para esse modelo do F-35. O manual vem com mais opções, mas eu achei essa mais interessante, mais original, né? E agora vamos partir aí para a próxima etapa, que será o wash. Primeiro vamos terminar aqui todos os avisos
no step, que não são poucos, né? Tem bastante, e cuidando para não dar silvering também. O aspecto final aqui com os decalques, no meu ver, ficou muito bom. Deu um toque especial no realismo do F-35. Eu sempre gosto dessa etapa dos decalques, na minha opinião, uma das etapas mais legais, que é a que traz aí a personalidade ao nosso modelo, colocando esquadrão, né, as insígnias, enfim, colocando aí o maior realismo dentro do nosso modelo, né, na escala escolhida. E aqui eu resolvi fazer um efeito bem interessante que eu observei em alguns F-35 que ficam nos decks ali dos porta-aviões, que ele acaba tendo um tom alaranjado na parte superior, que eu vou deixar algumas imagens aqui de referência para vocês, e eu resolvi replicar esse efeito utilizando efeitos de tinta óleo também aqui na parte superior do F-35. Então foram várias etapas aqui até criar um efeito interessante, parecido com o modelo real. Eu fui amenizando conforme eu vou trabalhando, né? Aqui eu trabalho com um pincel seco e depois eu umedeço ele e vai ficando bem interessante o resultado final. Aqui ainda está mais pesado, mas assim que você vai trabalhando os efeitos, ele vai amenizando e no final fica um resultado bem bacana, vocês vão ver depois. O efeito, né? O modelo, tem modelos reais aí do F-35 que tem um desgaste extremamente excessivo nessa pintura. Cabe salientar que essa é uma oxidação na pintura, não no material, por isso que ela tem esse tom de óxido ferroso, tá? Então é uma teoria de que essa pintura ela tem componentes metálicos e ela oxida com o contato com a maresia nessa aeronave embarcada. Então agora, olha que resultado interessante que ficou, bem legal, ficou bem natural, eu gostei. Para quem tiver interesse no tutorial completo, se liga e assina aqui o canal Lexob Store, que eu vou estar largando em breve vários tutoriais para quem for assinante aqui do canal Lexob Store no Instagram. Então já marca aí, se inscreva aqui e fique ligado que logo logo vem mais conteúdo exclusivo para você. Valeu, grande abraço e fui! Aproveitando o embalo, vamos detalhar também as armas do F-35. Aqui nessa versão escolhida teremos o AIM-9X e o AIM-120 ANRAAM.
etapa de detalhamento de armas é sempre interessante, porque ela dá vida aos modelos. Aqui no caso, na versão modo besta do F-35, os AIM 120C ficam na parte de dentro da baía de armas, enquanto os AIM 9 ficam na Sidewinder, ficam na parte externa dos cabides de armas. Etapa muito legal que dá vida aos nossos modelos militares é o momento de colocar as armas nos nossos modelos. Aqui no caso, vamos colocar aí os modelos de mísseis no nosso F-35B, utilizando Enhance e também Sidewinders. Então agora vamos posicionar os suportes de armas e depois colocar propriamente dito os mísseis no seu local. Olha que legal que fica, vai dando um ar de imponência no modelo, né, e trazendo ainda mais realismo ao nosso kit. Após colocar aqui a saída das baías de armas, vamos colocar agora os Enhance devidamente no seu local. Aqui a engenharia do kit faz com que ele tenha um alto grau de detalhamento, o que proporciona aí um acabamento final bem legal ao nosso modelo. Já segue o nosso perfil para não perder mais vídeos, se inscreva no canal Lexop Store no YouTube, onde em breve esse modelo aqui vai estar sendo postada a montagem completa dele. Vamos embora então, até a próxima e valeu! Um modelo é um momento crucial e que exige muita calma, paciência e resiliência do modelista, pois temos que controlar nossa ansiedade de ver o modelo pronto e também cuidar aos mínimos detalhes dos encaixes, precisão nos decalques e também nos encaixes e colas para não deixar marcas de impressão digital e também marcas de cola na nossa pintura. Então é um momento que demora, faz parte, e aqui nesse caso do F-35B148 da Tamiya, como são muitos e muitos detalhes pormenores separados, acaba tomando muito mais tempo do que um modelo comum. Mesmo estando na reta final de montagem, ainda vão se levar algumas horas até a finalização completa, até porque algumas etapas precisam ser respeitadas, como secagem de wash, secagem de verniz e secagem de colas, que precisam ter a cura completa para o máximo firmeza do nosso kit. E no final é isso que diferencia um plastimodelo de uma maquete mais comum ou um modelo daqueles que você compra já montado. É totalmente, infinitamente mais detalhado e com mais acuidade aos detalhes do modelo real. Então olha só que interessante, a cada detalhe que é colocado acrescenta realismo ao nosso kit e ele fica mais ainda próximo do F-35 real. Tá curtindo? Então já segue aqui o perfil para não perder a finalização desse F-35. E é chegada a hora de finalizar a montagem do nosso F-35. Agora com todas as peças já montadas, bora ver como que ele vai ficar no final. Acompanhe mais um pouquinho aqui nossos detalhes, colocando os últimos pontos aqui que faltam, o farol do trem de pouso e vamos lá ao F-35.